Uma das formas de compreender os arcanos do tarô é personificando eles, observando quem eles seriam se eles estivessem em uma série, em um filme, e é exatamente por isso que existe o quadro Tarô no Entretenimento. Oi gente, meu nome é Ângelo Gabriel e você está na jornada do Eremita. Aqui a gente fala sobre tarô de maneira leve e descomplicada e o vídeo de hoje tem o propósito de ser mais um tarô no entretenimento. Aqui a gente observa as nuances dos arcanos dentro desta parte mais cotidiana, quem os arcanos seriam se eles estivessem ali no nosso dia a dia ou ainda quem eles seriam se eles fossem um personagem. E a série escolhida de hoje é Game of Thrones. Inclusive, já temos 3 outros vídeos que vão aparecer aqui na tela, vou deixar o link nos cards e na descrição, e nesses vídeos eu faço o trabalho de observar os personagens e dizer quem eles seriam, na minha opinião, de acordo com umas nuances que eles mostram ali, pelo comportamento, pelo desenvolvimento, pelo aprofundamento que o personagem tem. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Quem é um pouco mais antenado aí no mundo dos baralhos de tarô, quem gosta dessa ideia de modernizar os baralhos e acompanha um pouco mais da gama de baralhos que existam, talvez você já conheça o baralho The Game of Thrones Tarot da Liz Jean, e esse é um baralho no qual a própria artista já colocou ali todos os arcanos nos determinados personagens que ela acredita que representa melhor. Então, ao invés de eu dar um arcano para cada um dos personagens, eu vou tentar te explicar um pouquinho do porquê que a artista fez as escolhas que ela fez para colocar cada um desses personagens nos arcanos. Então, para iniciar aqui o tarô, a artista colocou como a carta do louco o Tyrion Lannister. E esta foi uma proposta que eu achei bem interessante e também já adianto para vocês que algumas delas eu não achei muito legal a representação e também vou explicar um pouquinho do porquê. Mas aqui nesse caso eu acho que cabe bastante para ele por diversos motivos. O primeiro deles é que o personagem, ele é algo que ele vai muito nessa ideia de estar sempre viajando, ele gosta muito dessa ideia bastante festeira, ele bebe muito, ele é sempre rodeado por mulheres. Então aqui a gente tem algo que leva a gente para um ponto de pensar até que ele é um tanto quanto inconsequente. E isso também cabe bastante ali para a carta do louco, que vai falar bastante sobre aquela ideia de estar se jogando para algo, que vai falar sobre aquela ideia de não saber exatamente se você tá indo para o lugar certo ou se você tá se jogando para algo que não necessariamente vai caber tanto assim. Então todas essas nuances da carta do louco que levam um pouco pra gente pra irresponsabilidade é o que representa bastante ali aquele personagem. Mas, por outro lado, eu acho que é assim que as pessoas veem ele, mas no final das contas ele tá realmente só se divertindo e ele leva muito a sério todas as coisas que ele se propõe a fazer. Então a gente tem bastante essa nuance de colocar o personagem como algo que vai ser um viajante, mas também com essa ideia de todo mundo vê ele como essa pessoa muito irresponsável, vê ele como muito infantil. Inclusive a gente também tem muito a questão de como o personagem ele tem nanismo, as pessoas acabam não olhando ele como uma pessoa séria. Então, independente do trabalho que ele faça, por exemplo, em um determinado momento que ele coordena uma guerra inteira que está acontecendo, no final das contas ele não leva os créditos de nada. Ah, um adendo, vai ter mini spoilers aqui, apesar do propósito não ser falar da série em si, consequentemente, para falar dos personagens e de alguns momentos importantes, eu acredito que vai ser essencial, então fica aí o aviso. Seguindo adiante, a gente vai ter então o Baelish, ou também conhecido como Mindinho, mais usualmente, na carta do mago. E essa aqui é a minha representação favorita do baralho. Não é a mentira, a minha favorita é a Rainha de Espadas. Mas enfim. E essa é uma das minhas representações favoritas de todo o tarô em si, porque é muito genial. Eu acho que muitas vezes a gente acaba cometendo alguns erros quando a gente observa a carta do mago, porque a gente liga muito àquela ideia de fazer acontecer. E o mago, ele é aquela carta e ele é aquela pessoa que ele vai ter os recursos, ele vai ter a possibilidade, mas ele também manipula muito. Então a gente vai ter um pouco da questão do ego, a gente vai ter um pouco daquela questão de manter uma boa amizade, uma boa aparência com todo mundo. E eu acho que é perfeito quando a gente liga isso diretamente ao personagem, justamente porque ele claramente não é uma
uma pessoa confiável, mas ele se mostra de uma forma como ele fosse extremamente confiável. Então a gente tem muito essa ideia da comunicação, então a gente tem bastante também essa questão de manter o contato com todas as pessoas que estão ali naquele mesmo círculo social, justamente porque a gente tem bastante essa ideia também na manipulação do indivíduo. Inclusive o mago, ele é o número 1 que vai representar apenas essa questão da individualidade. Então aqui nesse caso eu acho que é o que melhor representa nessas questões de ter esses baralhos mais atuais, que trazem séries, que trazem filmes, ou questões de trazer personagens nas cartas. Eu acho que essa é uma das mais incríveis, justamente porque traz esse outro lado do mago, que não é necessariamente algo super incrível, mas sim de uma forma bem real, bem humana. A próxima é a carta da Melisandre, como a carta da Papisa, e isso também é algo que funciona muito bem. Inclusive, eu peguei esse baralho já com a ideia de já ter os arcanos ali nos personagens, justamente porque eu acredito que a artista, ela colocou muito bem cada um desses personagens ali nas cartas. Então, na maioria deles eu vou concordar muito com a representação. E aqui nesse caso não é diferente. Aqui nesse caso a gente tem a personagem trazendo muito forte essa questão da intuição, essa questão de saber as coisas apenas porque sabe, essa questão de ser uma grande bruxona ali naquele contexto. Inclusive a Papisa, ela seria uma diferença ali da Imperatriz, justamente porque ela tem essa questão maior da percepção em relação à intuição, ao se ouvir, aos chamados, ao saber exatamente o porquê que determinadas coisas vão acontecer. Então a gente tem essa questão mais introspectiva do personagem ali, que reflete muito bem na carta, e isso também me mostra bastante, de uma forma genial, as diferenças que tem da Papisa com a carta do Papa e também com a carta do Eremita. A gente já vai chegar lá, mas a gente vai observar bastante essa questão da diferença, que são diferentes na prática, e ela traz ali também de uma forma diferente. Não, ficou tudo horrível. Mas tu conseguiu entender? Ele é diferente na diferença, que diferencia a diferença entre elas. E se você não me segue lá no Instagram, é a Jornada do Eremita Tarô. Tô te esperando por lá também. A carta da Imperatriz foi representada por Daenerys Targaryen, e aqui eu acredito que também funciona muito legal, porque a gente às vezes acaba causando uma confusão nos nossos estudos de acreditar que a Imperatriz é aquela pessoa imaculada, uma grande mãezona, aquela pessoa que vai fazer o bem, não importando a quem. E isso é uma grande falácia, é uma mentira. A gente tem essa nuance, mas ao mesmo tempo, a Imperatriz por si só, ela é uma carta que vai falar muito sobre a conquista, ela vai falar muito sobre aquele poder de criação, aquele poder de discurso. Pensa assim, enquanto o diabo é aquela pessoa que vai manipular através da mentira, que vai ser extremamente egóica, que vai buscar tudo aquilo que ela quer, passando em cima de quem ela quiser, a Imperatriz não vai precisar fazer isso. A Imperatriz é aquela pessoa que vai manipular, que vai conseguir todas as coisas que ela deseja sem precisar mentir, sem precisar fazer qualquer coisa que não seja tão ético assim, porque a Imperatriz, ela tem esse poder de conquista, ela consegue chegar exatamente onde ela deseja. Inclusive, não é à toa que ela está em uma posição de poder quando a gente observa os arcanos do tarô. Então, assim como o Imperador, ela também ocupa ali um espaço. Então a gente tem uma questão da maternidade em relação a Daenerys também, que é o fato de ela ser a mãe dos dragões. Isso também fica muito claro e ela é mencionada desta forma, mas é muito importante deixar claro que Imperatriz não necessariamente tem aquela ideia de não cuida dela mesma, só cuida dos outros. É claro que na prática oracular, dependendo de contexto, a gente pode ver uma situação dessas, mas não é necessariamente uma regra, não é necessariamente um conceito ali da carta. Jon Snow não vou falar porque não gosto, então eu vou de próximo. Brincadeira. O próximo é o Jon Snow, então, na carta aqui do Imperador. E eu não gosto muito, mas eu entendo que é muito mais por birra minha, justamente porque eu não gosto muito desse arco e eu acho o personagem um pouco chato demais. Mas a gente tem coerência, a gente tem consistência, que é o fato da liderança, né? E o Imperador é muito essa pessoa que vai comandar, ele é a pessoa que muitas vezes ele não vai necessariamente entrar nas brigas,
coisa que o Jon Snow faz, então a gente vai observar ali que o Imperador é aquela pessoa que ela vai conseguir facilmente comandar um grupo todo e ela às vezes até já nasceu mandando, então a gente tem bastante aqui desta questão. Eu só acho o personagem um pouco chato demais e eu acho ele um pouco birrento, o que às vezes acredito que não cabe tanto assim para Imperador, justamente porque Imperador para mim tem muito mais a questão de ter uma maturidade, de ser autoritário porque então eu fico pensando que de certa forma a gente teria até o rei Lannister, que seria o pai da Cersei, do Tyrion e do Jaime, como algo mais coerente nessa questão, mas é totalmente uma opinião pessoal, eu acho que cabe, é só porque eu realmente não curto muito o personagem. Seguindo adiante, então, temos o Varys como o Papa, e aqui eu acredito que também funciona bem legal, é uma boa representação, justamente porque a artista, ela entende exatamente qual que é a posição social dos personagens e tenta enquadrar exatamente no melhor arcano ali. E o Varys, ele é um sacerdote, ele é colocado na carta do Papa, o que é perfeito, justamente porque o Papa é aquela pessoa que ela vai ser a influencer da turma. É aquela pessoa ali que vai coordenar, é aquela pessoa ali que vai ter uma boa relação com todos, que vai levar muito em consideração o dogma. Então, assim, as regras é com ele mesmo. Seguida essa parte mais conservadora, é com o Papa mesmo. Então, a gente vai ter bastante forte. Aqui, eu acredito que o Varys, como essa representação, funciona muito legal justamente por isso, porque ele consegue facilmente ali ter uma boa relação com todos, justamente porque de alguma forma ele é muito em cima do muro. Então é isso também que o Papa que é aquela questão de sou certo, não faço nada de errado, sou aqui aquela pessoa que vai apenas ditar o que todo mundo tem que fazer que é certo, e todo mundo andando na linha vai dar tudo certo, não vai dar problema pra ninguém. Então é isso. Os enamorados a gente tem como representação o Jon e a Ygritte, e aqui é um primeiro momento mesmo que mostre de uma forma bastante com essa ideia do amor, do casal, da parceria. De alguma forma a gente também tem a questão das escolhas que os enamorados tanto representam, porque de acordo com as regras em relação à patrulha da noite ali na qual ele está integrado, ele não poder fazer uma sucessão de coisas que envolvem não namorar, não transar, eu posso falar transar? Que envolvem não namorar, não transar, e todas essas questões ainda assim ele escolhe por ela. Ai, que lindo, que fofo. Chatíssimo esse arco. Vamos de próximo. O próximo a gente vê o Drogon representado na carta do carro, e aqui eu acredito que não seja muito sobre personagem, mas sim sobre a situação em si, porque é um momento da série muito importante na qual a Daenerys faz um discurso em relação a atravessar a fronteira, e isso demonstra muito aquela ideia do avanço, da questão de atingir o objetivo, essa questão bem intensa sobre a partir do momento que a gente andar, a gente não vai parar nunca mais, e é exatamente assim que o carro funciona no tarô. Temos na representação da carta da força a Brienne, e aqui eu acredito que também funciona de forma muito legal. Ela é tão maravilhosa que ela merecia ter uma carta só pra ela, ela deveria estar na capa do tarô. Não, brincadeira. Mas o ponto é que ela vai representar ali muito realmente aquela questão de ser uma pessoa durona, que vai aguentar os fardos, que independente da responsabilidade que ela tenha, por exemplo, quando ela recebe a tarefa de levar Jaime Lannister por uma longa viagem até Porto Real, a gente tem ali muito essa questão em relação a eu consigo, eu tenho esta resiliência, porque a Carta da Força, sobretudo, vai falar sobre essa questão de conseguir dominar o máximo ali, ter um baita autocontrole. Então eu acredito que aqui se encaixa perfeitamente também. Seguindo adiante, temos o Eremita como o Bran Stark, e aqui eu acho que é uma representação meio ruim também, apesar da questão da coerência em relação a ele ter tido todo um processo de maturidade, que é o que o Eremita vai falar muito pra gente, que é essa questão do isolamento, do estar sozinho, do estar solitário e de estar se entendendo, se autoconhecendo, até porque ele descobre ter um superpoder, o que ele tem, uma habilidade. Mas de toda forma, apesar de ter ali uma coerência, eu conecto muito o Eremita a uma pessoa mais velha, justamente por conta dessa questão da maturidade. Então, é mais nessa questão.
Eu acredito que pra mim funcionaria muito legal se o Bran estivesse ali também na carta do louco, justamente pela questão de ser inconsequente. Inclusive, ele está na posição que ele está na série justamente por uma atitude que ele fez sem pensar. Então, é claro que ele é uma criança e isso também reflete muito ali da carta do louco. Então, eu acho que nesse caso de dar uma observada ali na nuance, eu acho que a gente poderia ter uma outra representação. Mas assim, a gente não pode ter tudo. E assim, tem coerência. E eu acho que o Tyrion, na carta do louco, também funciona mais. Então assim, é compreensível. A roda da fortuna é basicamente uma roda, mas o que é interessante ali que a artista complementou na imagem é colocar as famílias como um lado da roda. As principais famílias que aparecem no decorrer da série. Então a gente tem bastante forte a questão do poder e a questão de que uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo, ou seja, quando uma família tá ganhando, a outra tá perdendo. Então a gente tem muito essa questão do imprevisto e a gente tem muito essa questão de como as coisas funcionam de uma forma que não necessariamente está no controle. Não basta alguém querer para conseguir controlar essa roda, porque é algo muito mais que ela vai se manter girando independente do que aconteça. I'm not going to stop the wheel. I'm going to break the wheel. A Carta da Justiça é representada por Ned Stark. Aqui eu também acredito que tem uma genialidade muito forte em relação à representação, justamente porque mesmo ele tendo um nível social muito alto, ele é justo. E apesar da justiça não necessariamente ser essa questão de ser uma coisa extremamente justiceira, é aquela ideia de a gente vai pôr na balança tudo aquilo que está acontecendo para saber qual é a melhor opção. E eu também acredito que funciona muito também na questão da racionalidade. O Ned Stark é uma pessoa muito racional, ele não mente em momento nenhum, então ele é morto injustamente, mas ainda assim ele morre sabendo muito bem dos ideais dele. Então aqui nesse caso, apesar de ter o corte muito evidente também nele, que é aquela questão realmente de se precisar resolver com violência eu vou resolver, ainda assim eu acho que é no justo, eu acho que é no ideal. O pendurado a gente tem uma bandeira estampada, que é a ideia da Casa Bolton ali e todo o sistema que eles têm pra tortura. E nesse caso, pra mim, é muito aquela ideia do desconforto, é muito aquela ideia da mobilidade reduzida, de realmente não ter muito pra onde ir, de você apenas aguentar toda a questão do sofrimento. Então, eu acredito que talvez teria outras formas de representar isso, não consegui pensar necessariamente, porque eu acho que a gente leva o pendurado pra uma questão muito cruel, ou leva o pendurado muito para essa questão de realmente ser extremamente desconfortável e doloroso, o que o pendurado pode ser, mas ele nem sempre é. Às vezes o que ele vai estar representando é a pessoa estar se colocando ali naquela posição. Então nessa possibilidade de ser o Theon Greyjoy estampado ali na carta, representado, a gente pode levar muito em consideração de que ele traiu a família que criou ele, e justamente por isso ele está nessa posição, porque quando a gente estuda um pouco mais a fundo a história do tarô, a gente sabe que o pendurado, ele sempre foi representado muito com essa questão de traição, de ser um traidor. Então aqui nesse caso eu acho que cabe de uma forma bem legal. A carta da morte então foi representada pela Arya Stark, e aqui nesse caso eu acredito que a artista levou muito mais por uma questão da vingança mesmo, justamente porque a carta da morte ela traz essa radicalidade, ela traz essa questão realmente do corte. Então eu acho que fica perfeito aqui nessa questão da Arya, justamente porque a Arya ela tem essa personalidade bastante radical, essa personalidade de eu tenho uma lista de pessoas que eu quero matar e eu vou atrás para realizar cada uma delas. Então eu acredito que funciona super legal nesse sentido, justamente porque a morte não pensa muito, não tem muito aquela questão de vou pensar qual que é o melhor caminho. Não, é vou lá e vou fazer acontecer, vou destruir tudo. Então funciona. A próxima carta é a Temperança, representada pelo Sam. E aqui também a gente tem um personagem que
não gerou tanta identificação comigo, mas é coerente pelo fato de que a temperança é aquela carta que não vai agir 100% pela razão e nem pela emoção, ela vai temperar muito bem as coisas, e ele tem dois lados muito fortes. O primeiro deles é que ele é extremamente emocional e ele tem aquela questão até um tanto quanto acolhedora, mas ele também é bem racional, ele tem aquela ideia de estudos, é muito forte nele, então aqui eu acredito que funciona bem legal aquela ideia do equilíbrio, que muitas vezes a gente confunde achando que o equilíbrio é a justiça, o que na verdade está ali na temperança, e funciona muito melhor nesse sentido da gente entender que não é nem só razão e nem só emoção, mas um pouco dos dois. O próximo é a carta do Diabo, então representada pelo Ramsay Bolton, que é o filho do Rose Bolton. Então, temos muitos Boltons. E aqui o ponto é que a artista levou para a carta do Diabo justamente pela tortura, pela manipulação, por deixar as pessoas ao redor como submissas e todas essas questões maquiavélicas que envolvem a carta do Diabo. É errado? Não é. Mas eu, por outro lado, não gosto tanto dessa ideia de levar o diabo como uma pessoa do mal, porque eu acho que todos nós temos um pouco de diabo. Porque o diabo ele vai falar sobre a ambição, ele vai falar sobre aquilo que nos move, sobre os nossos desejos. Então eu acho que caberia facilmente, muito bem, fazer um tarô para colecionar com todos os personagens com uma representação de diabo. Isso seria perfeito justamente porque todos eles têm um pouco disso. O diabo é o único arcano do tarô que ele é realmente um ser humano, que ele realmente age justamente pela questão das coisas que ele deseja. Então, assim, entendi, tá certo, mas eu acho que limita um pouco e aí isso me frustra levemente, mas faz sentido. Seguindo pela carta da torre, a gente tem uma torre, mas mais voltada para uma situação específica ali da série que acontece, que é logo no primeiro episódio, que é quando o Bran é jogado da janela e aí ele se quebra inteiro. E aí a gente leva para vários pontos e acaba sendo até um pouco óbvio a questão da representação, que é o fato de que ele se quebra inteiro, ele poderia ter morrido, e causa muita questão do susto, e eu acho que isso também cabe muito bem na questão da representação, justamente porque a torre ela tem essa energia de as coisas estão sendo construídas e do nada elas se quebram. Então eu acredito que funciona de forma muito legal essa representação. Eu acho também que é uma das mais legais. Eu não acho que algum personagem poderia ter sido representado como alguém super destrutivo ou alguma coisa nesse sentido. Eu acho que essa questão realmente de utilizar de uma situação específica foi impecável. Seguindo pela carta da estrela e a Dona Sonsa, a gente tem algo que de alguma forma conversa muito bem ali com a carta da estrela, justamente pela questão da ingenuidade, justamente por aquela questão de ser bastante sentimental. Inclusive não é à toa que a Sansa tá representada também ali na carta da Rainha de Copas, justamente porque vai representar toda essa questão sentimental, quero casar por amor e piriri pororó e todas essas questões. Então, apesar da estrela estar sendo representada em uma situação específica na carta, que é aquela questão da fé, que é aquela questão ali de estar pedindo por algo, ainda assim eu acho que caberia mesmo que fosse só a personagem, quando a gente leva para essa nuance ali da ingenuidade, da pureza, todas essas questões que a estrela tem ali de ponto forte em relação a características, eu acho que cabe bem para a personagem. A lua ela é representada pela porta da lua, e aqui nesse caso é muito mais voltado para uma associação do que necessariamente uma representação muito direta e muito objetiva. Então assim, se você já teve acesso, ou se você já viu esse baralho e algumas cartas você ficou, não entendi nada, não sei nada, não é bem assim também. Aqui nesse caso é realmente mais uma questão ali do nome do que qualquer outra coisa. Então, bora falar do próximo? O Sol foi representado então pelo Drogon, novamente, mas aqui a gente tem não necessariamente uma representação muito direta também. Eu até acabei fazendo uma pesquisa para ver se eu não tinha ali observado simbolicamente, mas é algo mais voltado realmente para a questão
de simbolizar o cenário que estava ali acontecendo do que qualquer outra coisa, porque basicamente o sol vai representar aquela questão do sucesso, vai representar aquela questão da clareza, e a artista resolveu colocar ali no dragão preferido dela. O julgamento foi representado então pelo Rei da Noite, e aqui fica um pouquinho abstrato também, justamente porque eu precisei fazer uma pesquisa para realmente entender sobre o que necessariamente estava falando, quais que eram os símbolos ali justamente para representar o arcano, mas não sei se eu concordo tanto assim, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu teria alguém para sugerir da mesma forma que tem essas divergências aí para mim, tanto na carta do Eremita quanto na carta do Pendurado. Fiquei com essa mesma sensação na carta do Julgamento, que é aquela ideia de traz aquela questão de grandes mudanças acontecerem, aquela questão do passado, da ruptura, dessa mudança. Então, eu acho um pouco abstrato demais colocar essa representação, mas é o que a artista deu pra gente. Como eu falei, a gente não pode ter necessariamente tudo, então é este personagem que temos no Julgamento. E a última carta é representada por Westeros, e aqui a gente tem várias representações, que é o fato da integração, é o fato de tudo aquilo que contempla e conta a história, né? Justamente porque é basicamente o mapa todo, é a região ali de tudo aquilo que está acontecendo. Então aqui a gente tem bastante forte a possibilidade mesmo da integração para mim, justamente porque o mundo vai falar sobre esse perfeito funcionamento das coisas. Geralmente quando a gente tira ali a carta do mundo, a gente vai estar falando sobre essa felicidade, a gente vai estar falando sobre as coisas estarem completas. Então eu acredito que é mais nessa questão simbólica do que qualquer outra coisa, e eu também acredito que nesse caso funciona bem. E antes de encaminhar o vídeo pro final, eu quero falar de uma última personagem, que é a Cersei. E ela é uma personagem que ela não está contida em nenhum dos arcanos maiores, infelizmente, mas ao mesmo tempo ela está sendo representada como a Rainha de Espadas. E eu gostaria de falar apenas dela, mas é justamente porque eu gosto muito da personagem, e antes de ter acesso ao tarô, eu assistia e eu só pensava, meu Deus, essa personagem é a Rainha de Espadas, é a Rainha de Espadas. E aí eu fui conferir e realmente ela estava ali representada, é a melhor representação, é a mais genial, justamente porque a Rainha de Espadas, ela traz um pouco daquela dureza nas palavras, traz essa questão de ser uma pessoa extremamente racional. Então, pra mim, a Rainha de Espadas, ela tem uma questão de ter um excesso de assertividade, aquele excesso da frieza. Então eu acredito que ela é a melhor personificação para a Rainha de Espadas. Então, quando você estiver estudando a Rainha de Espadas, pensa na Cersei, que vai dar tudo certo, tu vai compreender ela muito melhor. Então o vídeo dessa semana foi esse. Eu espero muito que você tenha gostado, que tenha agregado aí nas suas nuances dos seus estudos. E comenta aqui embaixo pra mim se tem alguma outra nuance, uma outra perspectiva, um personagem que não apareceu, ou alguma coisa voltada pra esse sentido, que eu também vou com certeza estar lendo. E aí a gente pode estar conversando. E não deixa de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, que assim eu consigo te ver no próximo vídeo. Tchau! Da Lisdin, e ele, olha, um dragão, olha lá, perdeu, era uma pomba.